Olá, galerinha do YouTube e da Escola Ana Ferreira Chaves. Aqui é o professor Gerdau Marques e estou trazendo aqui mais uma aula de matemática voltada para as turmas de nono ano, ok? O nosso assunto de hoje é as propriedades do radical, tá? Então nós vamos tentar estudar as propriedades do radical. Em todo radical podemos destacar, pessoal, está aqui raiz enésima de A, né? O que a gente tem aqui? Temos o índice, temos o radicando e o radicalzinho, que é esse termozinho aqui, né, pessoal? Esse rapaz nós chamamos de radicando. Assim, no radical raiz quadrada de 5, o índice é 2. Observem, pessoal, o índice aqui, o n, não tem número aqui, significa que tem o número 2. E o radicando é 5. A gente tem no outro exemplo, raiz cúbica de 10. O índice é 3, ó. O índice é 3 e o radicando é 10. Tá bom? Vamos ver aqui a primeira propriedade, pessoal. O que é que diz a primeira propriedade? Raiz enésima de A elevado a n é igual a um certo A, com A pertencente aos reais positivos e n pertencente aos naturais, n sendo maior ou igual a 1. Opa, maior do que 1. Tá bom? Então, pessoal, é só eliminar, ó. É só eliminar aqui, ó, quando a gente tem o índice igual ao expoente, você elimina, sobrou o radicando, a base do radicando, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo. Considere as expressões abaixo. A gente tem aqui, pessoal, raiz quinta de 32. Nós temos raiz quinta de 32. Fatorando 32 em fatores primos, quais são os números primos, pessoal? 2, 3, 5. Né? O que são números primos? São números que têm apenas dois divisores. É o 1 e ele próprio. Tá bom? Então vamos pegar o 32 e fatorarmos. Vamos lá. 32 dividido por 2, ó, já que é um número par, pode ser dividido por 2. 32 dividido por 2 é 16. 16 dividido por 2 dá igual a 8. 8 dividido por 2 dá igual a 4. 4 dividido por 2 dá igual a 2. E 2 dividido por 2 dá igual a 1. Pronto, pessoal, chegou a 1 aqui embaixo. Agora o que a gente faz? Conta quantas vezes o 2 aparece nessa fatoração. Então, se nós contarmos, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, fica 2 elevado à quinta potência. Voltando para a expressão, o que acontece, pessoal? Raiz quinta de 2 elevado a 5. Observem, ó, o índice é igual ao expoente. Então, é só eliminá-los, pessoal. Ó. Elimina esse 5 com esse outro 5. O que vai sobrar é o número 2, tá bom? Então, raiz quinta de 32 vale 2. Essa é a primeira propriedade. Raiz quarta de 81. Vamos fatorar o 81 também, pessoal? 81, se eu dividir por 3, ó, não pode ser por 2 porque ele é um número ímpar. Tá? Então só pode ser dividido por 2 os números pares. 81 dividido por 3 é 27. 27 dividido por 3 dá igual a 9. 9 dividido por 3 dá igual a 3. 3 dividido por 3 dá igual a 1. Pronto. Quantas vezes o 3 se repete aqui no nosso resultado? A gente tem 4 vezes. Então fica 3 elevado à quarta potência. Bom, voltando para a expressão, nós ficamos com a seguinte expressão. Raiz quarta de 3 elevado à quarta. Observem, pessoal. Ó, o índice é 4 e o expoente é 4. Eliminamos o que sobrou, 3. Então, raiz quarta de 81 vale 3. Segunda propriedade, pessoal, seguinte. A segunda propriedade diz o seguinte. Raiz enésima de A elevado a M é igual a N dividido pelo certo P e A elevado a M dividido pelo certo P. Então, o que é que isso significa? Sendo A pertencente aos reais positivos e N e M, P pertencente aos naturais. Pessoal, o que é que significa? Se a gente tem uma raiz enésima de A elevado a M e eu tenho um valor que divide o N e o M ao mesmo tempo, eu posso fazer isso, tá bom?
P sendo divisor comum de M e N, certo? Um número que divida o M e o N ao mesmo tempo. Considere as expressões raiz oitava de 10 elevado a 8, tá? E raiz quadrada de 10 elevado a 2. Usando a primeira propriedade, obtemos. Olha, pessoal, usando a primeira propriedade, o que é que a gente tem aqui? Ó? O que é que nós temos? Esse 8 se elimina com esse 8, sobrou 10. Esse 2 se elimina com esse valor, sobrou 10. Então, significa que eles são iguais, tá bom? Fazendo um comparativo, raiz oitava de 10 elevado a 8 é igual a raiz quadrada de 10 elevado a 2. Veja o que fizemos. Pessoal, ó, podemos fazer essa simplificação. Ó. Aqui nós temos raiz oitava de 10 elevado a 8. Eu posso pegar esse 8 e esse 8 e dividir por 4. Ó. 8 dividido por 4 é 2 e 8 dividido por 4 é 2. O que aconteceu? Ficou raiz quadrada de 10 elevado a 2. Certo? Então, significa que esses dois valores são iguais. Aqui a gente tem outro exemplo. Olha, e nós temos outro exemplo. Raiz sexta de 10 elevado a 4. Potência, né? Nós podemos pegarmos o 6 e o 4 e dividirmos pelo mesmo número. Seria o número 2. Tá bom? Então, se nós dividirmos o 6 por 2 e o 4 por 2, como fica a expressão? Fica raiz cúbica. Ó, 6 dividido por 2 é 3. E aqui dentro do radicando fica 10 elevado a 2, porque quando eu divido 4 por 2, sobra o número 2. Então, fica a resposta, raiz cúbica de 10 elevado a 2. Outro exemplo, raiz 12 de 64. Raiz 12 de 64. Vamos fatorar o 64, pessoal, em fatores primos. Ó, 64 por 2 é 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Então, ficou 2 elevado a 6. Podemos escrever raiz 12, não? Raiz 12 de 2 elevado a 6, né? Porque 64 é 2 elevado a 6. Agora, podemos simplificar o 12 e o 6, tem um número que divide os dois ao mesmo tempo. Vamos dividir logo por 6, que é o maior possível. Então, ficou 12 dividido por 6 e 6 dividido por 6. Ó, pessoal, observem que o mesmo número que eu utilizo no índice, eu utilizo também aqui no expoente do radicando. Logo, a nossa expressão ficou 12 dividido por 6, 2. E 6 dividido por 6, 1. Então, raiz quadrada de 2 elevado a 1. Que é a raiz quadrada de 2. Pode ser escrito dessa maneira. Tá bom, pessoal? A gente tem aqui outro exemplo. Raiz 20 de 2 elevado a 5. O número que divida o 20 e o 5 ao mesmo tempo seria o número 5, tá bom? Né? Então, a gente vai dividir 20 dividido por 5 e 5 dividido por 5. Fica o que, pessoal? 20 dividido por 5 é 4 e 5 dividido por 5 é 1, que não precisa ser colocado. Então, ficou raiz quarta de 2. Essas duas expressões são equivalentes, ou seja, iguais. Tá? Raiz 25 de xy elevado a 10. Vamos pensar no número que divida o 25 e o 10 ao mesmo tempo. Logo, vem à nossa mente o número 5. Okay? Então, 25 dividido por 5 e 10 dividido por 5. O que é que acontece, pessoal? Vai ficar 5, ó, dividido por 5 ficou 5, e 10 dividido por 5 ficou 2. Pronto, a nossa expressão ficou raiz quinta de xy elevado a 2. Ok? Vamos para a terceira propriedade. A terceira propriedade diz o seguinte. Quando nós temos raiz m de raiz n de certo número a, nós podemos fazer a seguinte multiplicação. Pega os dois índices, ó, e multiplica e transforma em um único radicando. Em um único radical, quer dizer. Certo? Então vai ficar m vezes n aqui no índice e no radicando permanece o número que estava lá. Que no caso era a letra A. Vamos ver um exemplo, pessoal. Nós temos aqui raiz cúbica de raiz
quadrada de 64. Ó, raiz cúbica de raiz quadrada de 64. Pessoal, raiz quadrada de 64 vale 8. Ó. Raiz quadrada de 64, ó. Raiz quadrada de 64 vale 8. Então, nós ficamos com a seguinte situação. Raiz cúbica de 8. Aí, a raiz cúbica de 8 é 2, né? Porque 2 elevado a 3 vale 8. É 2 vezes 2 vezes 2, tá bom? E a raiz... Aqui eu fiz a fatoração, tá? De 64. E deu 2 elevado a 6, nós já fizemos anteriormente. Então, a raiz sexta de 64 seria o que, pessoal? Raiz sexta de 2 elevado a 6. Observem que nós temos um 6 e um 6. Ó. Um 6 no índice e um 6 no expoente. Podemos eliminar. O que sobrou? O número 2. Significa que essas duas expressões são iguais. Ó. Todas elas deram valor 2. Tá bom? Então, nós temos aqui, expressãozinha matemática, né? Duas raízes, uma dentro uma da outra, e quero transformar em uma única raiz. Pela propriedade, como é que fica, pessoal? Fica uma única raiz, né? E você multiplica aqui os índices. 5 vezes 3, né? Dá igual a 15. E dentro da raiz o número 2. Tá bom? Aqui nós temos raiz quadrada e raiz quadrada de 10. Né? Então, para transformar numa única raiz, ficou raiz de 2 vezes 2, ó. 2 e 2, 2 vezes 2, de 10. Então, ficou raiz quarta de 10. Ok? Quarta propriedade, pessoal. Quando eu tenho a raiz enésima de A vezes B, eu posso separar a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Ok, pessoal? Aí nós temos aqui um exemplo. Raiz quadrada de 4 vezes 25 seria raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 25. Fácil de ver, né? Raiz quadrada de 4 vezes 25 é raiz quadrada de 100, que vale 10. E raiz quadrada de 4 vale 2, enquanto que raiz quadrada de 25 vale 5. Quando a gente multiplica 2 vezes 5, 10. Ok? Então, pessoal, vamos aplicar aqui com um exemplo. Raiz quadrada de 3 vezes 11. Isso implica em raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 11. Só isso, tá bom? O outro exemplo, raiz cúbica de 2 vezes 5. Fica raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. Isso é uma propriedade, tá? Raiz sétima de 4xy. Então, fica raiz sétima de 4 vezes raiz sétima de x vezes raiz sétima de y. E isso sendo x e o y pertencente aos reais positivos. Na quinta propriedade, a gente tem o seguinte, pessoal. Raiz enésima de A sobre B. Seria o que? Raiz enésima de A dividida por raiz enésima de B. Pronto, pessoal. Nós temos o exemplo. Raiz enésima de 25 sobre 9 é a mesma coisa que raiz de 25 sobre raiz de 9. Né? Que dá 5 sobre 3. Tá bom? Raiz de 25 é 5, raiz de 9 é 3. Raiz de 25 sobre 3. São iguais. Pronto, pessoal. Aí nós temos raiz quadrada de 3 sobre 7. Pode ser escrito raiz de 3, raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de A sobre 5. Pode ser escrito raiz quadrada de A sobre raiz quadrada de 5. Pessoal, nós temos uma atividadezinha lá no livro de matemática, na página 40, as questões 1 até 8, tá bom? Boa resolução e até outra aula. Até a próxima aula.